Você já teve aquela sensação de que existe um jogo incrível, mas que quase ninguém fala sobre ele? Pois é, enquanto todo mundo joga os mesmos títulos famosos, existem verdadeiras obras-primas single player escondidas. Jogos subestimados que entregam histórias marcantes, gameplay viciante e experiências únicas. E no vídeo de hoje eu separei 10 jogos single players que foram subestimados, mas você precisa jogar antes de morrer. E pode ter certeza, alguns desses aqui vão te surpreender muito. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora descobrir essas pérolas escondidas. Welcome to Slave Ship 909. E começando a nossa lista, se você nunca jogou Slaved: Odyssey to the West, você pode ter deixado passar uma das experiências mais subestimadas dos games. Lançado em 2010 pela Ninja Theory, o jogo se passa em um mundo pós-apocalíptico onde a natureza tomou conta das cidades, mas as máquinas ainda caçam aos poucos os humanos. A história acompanha Monkey e Trip, dois personagens que começam desconfiando do outro, mas acabam criando uma conexão forte ao longo da jornada. A gameplay mistura combate, exploração e parkour de forma bem fluida, mas o grande destaque aqui é a narrativa. É aquele tipo de jogo que te prende mais pela relação entre os personagens do que pela ação em si. Um detalhe interessante é que o jogo foi inspirado na clássica história Jornada ao Oeste, só que com uma pegada futurista, e o Monkey foi interpretado por Andy Serkis, o mesmo ator de Gollum, o que explica o nível de expressão impressionante do personagem. Mesmo sendo linear, os cenários são lindos e a trilha sonora ajuda muito na imersão. Talvez por não ter feito tanto sucesso na época, muita gente acabou ignorando esse jogo, mas fica a dica. Se você curte uma história boa e uma experiência marcante, Slaved é um jogo que vale muito a pena jogar. O próximo jogo da nossa lista é Mad Max. Se você nunca jogou, pode estar deixando passar um dos jogos mais subestimados quando o assunto é mundo aberto. Lançado em 2015 pela Avalanche Studios, o jogo te joga em um deserto pós-apocalíptico brutal, onde a sobrevivência depende de combustível, água e principalmente do seu carro. Aqui você controla Max, um guerreiro solitário tentando sobreviver em meio ao caos, enquanto constrói e melhora seu veículo, o Magnum Opus. E esse é um dos grandes destaques do jogo. O combate de veículos é simplesmente viciante, com perseguições intensas e explosões o tempo todo. Fora do carro, o combate corpo a corpo lembra bastante o estilo da série Arkham, com golpes pesados e finalizações brutais, que combinam perfeitamente com o clima do jogo. Um detalhe interessante é que, apesar de ser baseado na franquia de filmes, o jogo tem uma história própria, com um tom mais focado na sobrevivência e na solidão do personagem, sem depender diretamente de nenhum filme específico. E o mundo aberto, mesmo sendo um deserto, consegue ser surpreendentemente variado, com fortalezas inimigas, tempestades de areia perigosas e ventos aleatórios que podem deixar tudo mais dinâmico. Na época do lançamento, ele acabou ficando meio ofuscado por outros grandes títulos e muita gente não deu a atenção que merecia. Mas se você curte exploração, combate intenso e aquele sentimento constante de sobrevivência, Mad Max é a experiência que vale muito a pena. Então fica a recomendação, dá uma chance para esse jogo porque ele é muito melhor do que muita gente imagina. What did I tell you? V8, not V6. E o próximo jogo dessa lista já é diferente dos demais, ele é um FPS, é o Bulletstorm. Se você nunca jogou, você está perdendo um dos shooters mais divertidos e injustamente esquecidos dos games. Lançado pela People Can Fly, o jogo te coloca na pele de Grayson Hunt, um mercenário em um planeta caótico, onde o objetivo não é só eliminar os inimigos, mas fazer isso com estilo. O grande diferencial aqui é o sistema de skill shots, que te recompensa por derrotar inimigos das formas mais criativas possíveis, chutando, jogando contra o cenário ou combinando ataques para criar combos insanos. A gameplay é rápida, exagerada e totalmente fora do padrão dos FPS mais sérios, com um humor ácido que dá muita personalidade ao jogo. E um detalhe interessante é que o roteiro teve participação de Rick Remender, o que ajuda a explicar os diálogos marcantes e o tom mais sem filtro. Mesmo com tanta coisa única, o jogo acabou ficando meio esquecido no lançamento. Mas se você quer um FPS diferente e realmente divertido, Bulletstorm é uma escolha certeira. Here, have another drink, Gray. O próximo jogo dessa lista é Robocop Rogue City. Se você nunca jogou, você pode estar deixando passar um dos jogos mais fiéis a filmes já feitos. Desenvolvido pela Teyon, o jogo te coloca na pele do próprio Robocop, patrulhando uma Detroit dominada pelo crime, com aquela sensação de poder que poucos jogos conseguem entregar. O combate é mais lento e pesado, mas isso faz total sentido. Cada passo, cada tiro, tudo transmite a força do personagem. E a pistola icônica praticamente nunca fica sem munição, o que muda completamente o ritmo da gameplay. Além da ação, o jogo também traz momentos de investigação e escolhas simples, que te ajudam a dar mais imersão na rotina de policial. Um detalhe interessante é que o personagem tem o rosto e a voz de Peter Weller, o Robocop original dos filmes, o que aumenta ainda mais a fidelidade. Mesmo sendo um jogo mais simples, em alguns aspectos, ele acerta muito na atmosfera e na nostalgia. Se você curte jogos diretos com identidade forte e aquela sensação de estar dentro do filme, Robocop Rogue City vale muito a pena jogar. You do not trust me. I wish I could talk
to you. Sem dúvida alguma, o próximo jogo dessa lista é um dos melhores survival horror dos últimos anos. E eu estou falando dele, Dead Space Remake. Desenvolvido pela Motive Studio, o jogo recria o clássico de 2008 com gráficos modernos, som imersivo e mudanças que deixam tudo ainda mais intenso. Você controla Isaac Clarke dentro de uma nave tomada por criaturas grotescas. E aqui o combate foge do padrão. Em vez de tirar na cabeça, o foco é desmembrar os inimigos, o que deixa tudo mais estratégico e brutal. A ambientação é um dos pontos mais fortes. Corredores escuros, sons perturbadores e aquela sensação constante de que algo pode acontecer a qualquer momento. Um detalhe interessante é que, diferente do original, Isaac agora tem voz, o que ajuda a aprofundar ainda mais a narrativa e a conexão com o personagem. Mesmo sendo um remake, ele consegue melhorar o que já era bom e entregar uma experiência que prende do começo ao fim. Se você curte jogos de terror com muita imersão e tensão de verdade, Dead Space Remake é simplesmente obrigatório. E o próximo jogo dessa lista é um FPS muito intenso e insano que foi lançado aí nos últimos anos. E eu estou falando dele, Wolfenstein 2: The New Colossus. Desenvolvido pela Machine Games, o jogo continua a história de BJ em uma realidade alternativa, onde os nazistas venceram a guerra e dominaram os Estados Unidos. O grande destaque aqui é a ação frenética. O jogo praticamente incentiva a partir para cima dos inimigos sem parar, usando armas pesadas, explosões e tiroteios extremamente violentos do começo ao fim. Mesmo com toda essa ação, o jogo também consegue entregar momentos sérios e personagens muito bem construídos, algo que a gente não esperava de um FPS nesse estilo. O jogo mistura cenas absurdas exageradas com temas pesados, criando uma identidade bem diferente da maioria dos shooters. Visualmente, tudo é muito detalhado, desde os cenários destruídos até as armas e efeitos durante os combates. Mesmo sendo muito elogiado, muita gente acabou deixando esse jogo passar, o que é uma pena. Então, se você gosta da campanha single player intensa, tiroteio frenético e uma história cheia de personalidade, Wolfenstein 2 é um jogo que vale muito a pena jogar. I really love this place. Imagine entrar em um mundo onde robôs criados para ajudar a humanidade simplesmente enlouqueceram. Essa é a proposta de Atomic Heart, um dos jogos mais diferentes e estilosos dos últimos anos. Desenvolvido pela Mudfish, o jogo se passa em uma versão alternativa da União Soviética, misturando tecnologia futurista com uma atmosfera extremamente estranha e perturbadora. O visual é facilmente um dos pontos mais fortes do game. Os cenários estão cheios de detalhes, máquinas bizarras e laboratórios gigantes que fazem você querer explorar cada canto do mapa. O combate também chama atenção, combinando armas de fogo com poderes especiais que deixam as batalhas muito mais caóticas e criativas. Muita gente comparou o jogo com BioShock por causa da ambientação e do estilo da narrativa, mas Atomic Heart consegue criar sua própria identidade com personagens estranhos e momentos totalmente inesperados. Mesmo dividindo opiniões em alguns aspectos, é impossível negar que o jogo entrega uma experiência única. Então, se você gosta de FPS com visual marcante, exploração e um mundo cheio de mistérios, Atomic Heart é um jogo que merece uma chance. You can ignite polymer with a cigarette? This one, yeah! Die, you prick! Já imaginou estar preso em um acampamento no meio da floresta e perceber que alguma coisa está caçando vocês durante a noite? Essa é a experiência de The Quarry, um jogo que parece um filme de terror interativo. Desenvolvido pela Supermassive Games, o jogo acompanha um grupo de jovens conselheiros que decide passar uma noite no acampamento Hackett Quarry. E obviamente tudo começa a dar errado. O mais interessante aqui é que praticamente todas as escolhas podem mudar a história. Dependendo do que você fizer, personagens podem sobreviver, morrer ou alterar completamente o rumo da narrativa. E o jogo aposta muito na atmosfera de filmes slashers clássicos, com perseguições, suspense e decisões rápidas que realmente dão tensão durante toda a gameplay. Outro detalhe muito legal é o elenco, que conta com atores conhecidos como David Arquette e Brenda Song, deixando as cenas ainda mais cinematográficas. Mesmo sendo mais focado em narrativa do que ação, The Quarry consegue prender do começo ao fim justamente pela curiosidade de descobrir o que vai acontecer com cada personagem. Então, se você curte jogos de terror com escolhas, clima de filme e muita tensão, The Quarry é uma experiência que vale muito a pena. There it is. Poucos jogos conseguem transformar um simples carro em uma das partes mais importantes da experiência, e é exatamente isso que Pacific Drive faz de maneira impressionante. Desenvolvido pela Ironwood Studios, o jogo mistura sobrevivência, exploração e muito mistério em uma região isolada tomada por fenômenos estranhos e anomalias perigosas. Aqui o seu carro é praticamente seu único companheiro, você precisa consertar peças, instalar melhorias e cuidar dele o tempo inteiro, enquanto explora áreas cada vez mais perigosas. O mais interessante é a atmosfera, o jogo consegue criar uma sensação constante de tensão e curiosidade, porque você nunca sabe exatamente o que vai encontrar na próxima viagem. Além disso, os eventos aleatórios e as anomalias deixam cada partida diferente,
fazendo o mundo parecer imprevisível o tempo todo. Mesmo sendo um jogo focado em exploração e sobrevivência, ele consegue aprender muito pela imersão e pela relação que você cria com o veículo durante a jornada. Então, se você gosta de jogos diferentes, cheios de mistério e com uma ambientação única, Pacific Drive é uma experiência que vale muito a pena conhecer. Rebuild the antenna at the garage. First on the list is plasma. E para fechar a nossa lista com chave de ouro, nem todo jogo precisa de explosões ou combate frenético para conseguir prender sua atenção. Jusant prova exatamente isso. O jogo entrega uma experiência focada em escalada, exploração e contemplação em um mundo silencioso e cheio de mistérios. A proposta parece simples, subir uma gigantesca torre rochosa usando equipamentos de escalada, mas conforme você avança, o jogo vai contando sua história de forma sutil, através do cenário, de anotações espalhadas e do próprio ambiente ao redor. O mais importante é como a gameplay consegue ser relaxante e tensa ao mesmo tempo. Você precisa administrar resistência, escolher bem os pontos de apoio e prestar atenção em cada movimento durante sua subida. Visualmente, o jogo também chama muita atenção, com paisagens enormes e uma direção artística que passa uma sensação constante de solidão e descoberta. Mesmo sendo um jogo mais calmo e sem foco de ação, Jusant consegue criar uma experiência extremamente imersiva e diferente da maioria dos jogos atuais. Então, se você gosta de jogos mais tranquilos, uma exploração e uma atmosfera única, Jusant é uma experiência que definitivamente merece uma chance. Esses foram alguns jogos subestimados que muita gente acabou ignorando, mas que entregam experiências incríveis para quem decide dar uma chance. Às vezes os melhores jogos não são os mais famosos ou os que aparecem o tempo inteiro na internet. Muitos acabam ficando escondidos mesmo tendo histórias marcantes, gameplay divertida e momentos que realmente ficam na memória. Então comenta aqui embaixo qual desses jogos você já jogou e principalmente qual jogo subestimado você acha que merece muito mais reconhecimento. E se você curte descobrir jogos diferentes e pérolas escondidas do mundo dos games, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Valeu por assistir, eu sou o Cabal e até o próximo.